Bom dia! Aqui no Texas são 7h30 da manhã. Os clientes acabaram de pousar no aeroporto de Dallas. Eles estarão aqui na casa em aproximadamente 1 hora e nós temos 1 hora para filmar para vocês verem. O Alexandre e a Fernanda compraram essa casa aqui e pediram para que eu decorasse aqui no Texas e eu aceitei o desafio. Essa casa custou acima de 1 milhão, ela fica na cidade de Prosper. E você vai ver como que essa decoração ficou linda de morrer, tá certo? Mas antes, você vai assistir as imagens anteriores de como nós pegamos essa casa da construtora. E depois, você vai ver a transformação que nós fizemos, eu e a minha equipe, tá bom? Depois da vinheta eu volto. A parte mais difícil do design, na minha opinião, é criar algo que seja seguro, funcional e belo para uma pessoa ou uma família que vive de um jeito que é único para eles. E cada pessoa, claro, é diferente. Meu nome é Renato Alves e eu sou designer de interiores. Eu adoro a profissão de designer. É muito trabalho e, para ser honesto, às vezes é muito estressante também. Mas não há nada mais gratificante para mim do que transformar uma casa em um lar. E eu acredito que quando amor e talento trabalham juntos, espere por algo fenomenal. O Alexandre e a Fernanda, eles me conheceram através do YouTube. Eles foram na Flórida, nós olhamos alguns imóveis, mas depois, por causa do trabalho do Alexandre, eles acharam que a melhor opção para a família era mudar para o Texas. E eles compraram essa casa com a corretora Natália Toretto, daqui da cidade de Frisco, no Texas. E ele falou para mim: Renato, você decoraria a casa para mim lá no Texas? Eu falei: não, Alexandre, não dá, é muito longe. E a Fernanda, ela é veterinária. Toda vez que eu tinha algum perrengue com os meus cachorros ou alguma coisa, eu pedia para ela: Fê, o que eu faço? Fê, inclusive os raios-x da Anabel, da displasia que ela tem na pata, eu mandei para ela, ela mandou para um especialista lá no Brasil. Ele olhou, deu o diagnóstico e o diagnóstico foi igual ao do veterinário americano. E porque eles são um casal adorável, eu acabei cedendo e falei: tá bom, Alexandre, eu vou fazer sua casa lá no Texas, não sei como, mas eu vou. Conversei com o André, conversei com o Thiago,
Nós viemos uma vez para ver a casa e decidir o que seria feito nas paredes, nas luzes, na iluminação. Depois eu vim com o André para que nós pudéssemos comprar toda a mobília. Nós compramos a mobília toda num dia só. E aí o André veio na sexta-feira, montou a casa, comprou caminhões e caminhões de coisa e eu vim no domingo, 2 dias atrás, para ajudar na finalização. E a casa ficou pronta ontem à noite, eles chegam agora de manhã. Ele, a Fernanda e os 3 filhos. Então, essa casa aqui é uma casa de 5 quartos, 4 banheiros, ela tem um loft, uma sala de estar, uma sala de jantar, tem uma sala de TV e tem também um escritório, tá bom? Então nós vamos começar o tour. Esse tour não vai ser um tour de real estate, ele vai ser um tour de design. Então eu não vou ficar mostrando aqui tem um closet, aqui tem um... Eu vou mostrar para vocês o que nós fizemos. Essa entrada tem pé direito duplo, então eu resolvi fazer realmente essas molduras, porque é uma maneira de vestir as paredes sem que você precise encher de quadros, que não fica tão elegante como essas molduras que no Brasil as pessoas acabam chamando de boiserie. Sempre numa casa onde tem um hall de entrada nós colocamos uma mesa. Por se tratar de um pé direito duplo, nós colocamos um espelho bem alto, o André fez os vasos que ficaram maravilhosos como sempre, a luminária, a bandejinha aqui para deixar as chaves, celular, o que for. E aqui do lado esquerdo, nós fizemos o escritório do Alexandre. Nós colocamos a mesa dele nesse sentido, porque a janela é ali, e aí ele pode realmente apreciar a vista do bairro, do condomínio aqui. É muito bonito. Vai chegar mais uma mais uma estante. Ela veio quebrada e agora vai chegar só no dia 13 de março. Mas serão 3 aqui, uma do lado da outra. Nós colocamos poucas coisas, inclusive esse boi aqui do Texas. Eu vou deixar ele aqui, olha. Pro Alexandre ver. Deixa ele aqui, coloca essa bandeja aqui e é aqui que ele vai trabalhar, nesse ambiente super bonito. Vamos ver o resto da casa? Vem cá, ficou linda de morrer. Desse lado de cá, nós temos o quarto de hóspedes. Este é o quarto que vai dormir o filho menor deles. E quando vier visitas, ele vai dormir com os irmãos lá em cima e vai ficar esse quarto aqui para o quarto de visitas. Então ela pediu que todos os quartos tivessem uma mesa de estudo. Então tem a cômoda, tem um closet ali dentro do banheiro, tem a mesa de estudo aqui para ele, com a cama, ele gosta de verde, então nós fizemos verde. E este quarto é uma suíte, ele tem um banheiro aqui e um closet lá dentro. Desse lado de cá, nós temos a lavanderia com porta. A lavanderia tem uma porta para o closet do casal. Depois, quando nós fizermos a suíte primária, nós saímos aqui para a lavanderia, tá bom? E essa daqui é o Great Room, ou seja, é a sala com a cozinha. Olha só que espetáculo que ficou. Não ficou lindo? Pé direito duplo,
tem ali o balcão, sala de jantar, sala de estar. Aqui, se você viu nas imagens anteriores, era simplesmente uma parede branca com 2 buracos. O Alexandre falou: o que você vai fazer aqui? Eu falei: olha, eu vou fazer alguma coisa, alguma torre, porque é muito alto. Nós temos que fazer um focal point aqui, né? Um foco central dessa sala. E aí, conversando com o Thiago, e quando nós viemos aqui, eu tive a ideia. Os clientes, eles têm um pouco de medo de usar a cor preta, né? Porque na verdade preto não é uma cor, preto é uma ausência de cor. Porém, esse é um ótimo exemplo de que o preto pode ficar lindo e trazer um luxo para casa. Então, não foi feito nada de painel, isso é tudo parede pintada. Nós fizemos o madeiramento, eu desenhei com o Thiago esse panelado aqui com moldura interna e nós fizemos uma moldura em volta dos buracos, pintamos a parede de dentro, colocamos aqui as prateleiras com luzes embutidas. Eu escolhi esse papel de parede que eu achei que ficou um luxo. E olha só a diferença que fez, não é verdade? Deu trabalho um pouquinho para achar. Nós fomos em uma loja aqui gigantesca que tinha mais ou menos uns 50 móveis destes. E deu trabalho para eu escolher qual que eu queria. Esses 2 móveis aqui, eles servem como buffet da sala de jantar. Porque na sala de jantar não tem espaço para colocar um buffet. Buffet ou buffet. Você escolhe, as 2 pronúncias são corretas. Então, ele serve de buffet para a sala de jantar. Aí eu e o André fomos ontem na loja, escolhemos todos os acessórios. O que eu gosto de fazer no design, por exemplo, esse aqui é uma peça que nós compramos numa loja de antiguidades que parece um prato de decoração, mas quando você tira, ele na verdade é uma bandeja, né, que você pode servir café, tá? Então tem um duplo uso. Eu gosto muito dessas coisas que você pode usar assim, duplo. Inclusive na sala de jantar nós temos o enfeite da mesa, que também é uma bacia de gelo para um dia de festa, colocar champanhe, vinho, etc. Essa parte aqui da lareira, essa lareira é uma lareira a gás. Essa madeira aqui da lareira se chama Menthol nos Estados Unidos. Nós compramos o Menthol da cor dos móveis e por se tratar de uma família moderna, as famílias hoje assistem TV. Ah, mas não gosto da televisão em cima da lareira. Se fosse só uma sala de estar, tudo bem, mas alguém que está lá na cozinha quiser assistir uma televisão, tá? Então a família gosta, eles assistem TV, eles gostam da TV, então tem uma TV aqui. E a sala acho que ficou ótima. Por ela se tratar de uma sala muito grande, nós tivemos que comprar um tapete gigantesco de 15 pés. Eles não custam barato, mas faz toda a diferença do que você colocar um tapetinho pequenininho que não fica bom. Tem que ser um tapete grande, tá bom? Vamos aqui na sala de jantar. Essa é a sala de jantar que nós colocamos as molduras nas laterais. Eu coloquei essa luz embutida dos lados para dar um destaque aqui na parede. Essa mesa de jantar foi um achado. A mesa de jantar que eu gostei ficava $10 mil. E nós não tínhamos o orçamento para comprar uma mesa de $10 mil. Daí nós fomos numa loja que era a mesma loja onde eu achei a mesa de $10 mil, eles tinham uma loja outlet, que é ponta de estoque. E nós encontramos essas 6 cadeiras por 1/3 do preço, estava com 70% de desconto, mas só tinha 6 e eu precisava de 8. Então eu achei essas 2 cadeiras lindas para colocar no canto aqui e ela tinha uma mesa só em todo o estado do Texas, que foi essa mesa aqui, que é a mesma mesa das cadeiras. Então assim, essa é uma história de sorte e sucesso de uma sala de jantar que nós montamos, que ficou mais ou menos metade do preço.
e eu achei que ficou lindo. Tinha que ser uma coisa mais sofisticada. Nós colocamos o lustre de bolas e eu acho que essa sala de jantar aqui ficou linda, maravilhosa. As cortinas nós mandamos fazer em Orlando, elas vieram pelo correio. Elas foram instaladas ontem à noite. Ficou realmente muito bonita. O tecido, tudo. E o André colocou essa oliveira artificial. Agora nós vamos olhar a cozinha. Olha só que linda. Ela tem essa ilha aqui em quartzo, de 12 pés de largura. Tudo isso aqui foi escolhido no Design Center, que eles vieram aqui quando a casa estava em construção. O condomínio é um condomínio a gás, então eles colocaram o fogão a gás, tem o exaustor. Nós colocamos todos os acessórios. Do lado de cá tem a área de café, nós compramos a geladeira. E os lustres que vieram com a construção, que vieram da construtora, realmente eu não gostei. Então eu falei para o Alexandre, posso trocar, Alexandre? Eu sei que é um gasto que você não estava esperando. Ele falou, troca, se você acha que vai ficar bom. E eu acabei colocando esses daqui que eu achei muito mais elegante. E eu acho que deu, assim, a sofisticação que precisava nessa área. Do lado de lá, nós temos uma sala de TV, que é o cinema, e o lavabo. Vem cá. Esse daqui é o cinema da família. Nós também colocamos umas molduras na parede, não quisemos colocar quadro de cinema, nada disso. Achamos um sofá bem grande. No início o Alexandre queria umas cadeiras, mas eu falei, Alexandre, as cadeiras vai dar para colocar 3 só. Se a gente colocar uma na frente da outra, aquelas altas, tampa a visão de quem está do lado de trás. Daria para fazer um elevado, mas eu falei para ele, pela minha própria experiência, o que eu acho que as pessoas usam mais, elas vão trazer os cobertores, as almofadas e vai todo mundo se esparramar aqui, deitar e ficar junto assistindo filmes aqui nessa sala de TV. Aqui vai ser colocado um projetor e uma tela de projeção que o Alexandre contratou com um parceiro da construtora, mas que só está agendado para instalação daqui umas semanas. Então, vocês não vão ver funcionando, porque não está pronto ainda, né? Mas eu achei que ficou lindo demais. Desse lado de cá, nós temos o lavabo. Esse lavabo, o que nós fizemos realmente foi colocar o papel de parede, trocar o espelho, a luminária. Pouca coisa precisou ser feita. E aqui nós temos a saída para o lanai. Esse lanai tem um pé direito altíssimo. Nós trocamos todos os ventiladores da casa. Os ventiladores que vieram com a construtora eram aqueles questionáveis que eu já falei, né? Que realmente, né, uma casa como essa, que custou mais de R$1 milhão, vir com aqueles ventiladores, é o apocalipse. É inaceitável. Então nós trocamos os ventiladores, vinha com aquelas cordinhas, todos agora são de controle remoto. Ele já contratou com a construtora essa pequena cozinha externa aqui que tem uma pia e churrasqueira. Nós colocamos essa mesa de almoço e o jogo de sofás. Semana passada aqui estava 15 graus negativos quando nós viemos, tudo cheio de gelo. Então no verão isso aqui vai ser muito bem usado. Mas no frio praticamente fica fechado. Vamos lá olhar o resto da casa. Essa planta que eles escolheram tem a suíte primária embaixo.
um quarto de visitas, o escritório e o cinema. Lá em cima são 3 quartos e 2 banheiros. Mas então está na hora de nós vermos a suíte primária. Vem comigo. Olha só o tamanho dessa suíte. Eu achei que ficou ótimo. Por ela ser tão grande, nós tivemos que comprar um tapete gigantesco também. E eu achei que ficou lindo, ficou chique. Ela mandou umas imagens do que ela estava pensando, do que ela gostava, e aí nós montamos do jeito que ela queria. O Alexandre não queria uma cama de cabeceira muito alta, ele queria a cabeceira mais baixa. Eu falei para ele, se for muito baixa com as almofadas não vai aparecer a cabeceira da cama, então comprei uma média. Nós compramos essa cama aqui também na Harvards. Aqui na suíte primária eu acho que é aonde você gasta o dinheiro. Tem que ser de qualidade. Esses móveis são de madeira maciça, pesam 1 tonelada. Olha só essas cômodas, que coisa linda. É um para o marido, outro para a esposa. Um do Alexandre e um da Fernanda. Essas cômodas custaram caro, elas são de madeira maciça, elas são de uma qualidade excelente, elas abrem aqui do lado também, as gavetas são bem fundas e nós fizemos o quarto assim bem tranquilo, tem a TV que eles pediram também, tem aqui um banco para você sentar, colocar um sapato ou até para colocar as almofadas na hora de dormir. O André fez aquele vaso ali que ficou lindo. E olha só, aqui, esse é o banheiro da suíte primária. Banheiro super espaçoso, não é? Chuveiro, banheira, pia dele, pia dela. E aqui nós temos o quarto do vaso. Esse é o closet do casal, que nós fizemos com esses modulados que nós compramos prontos. E aqui, como eu falei para vocês, tem uma porta para lavanderia. Olha só que prático, não é? Eles escolheram essa planta por causa disso. As máquinas também nós que colocamos. Tem os gabinetes, as máquinas, tem uma pia do lado de cá, que o Dani vai mostrar. Vem cá, Dani. É muito importante para os brasileiros a pia na lavanderia. Em casa a gente não usa. Eu uso o dog shower. Ou a pia está na garagem, mas como tem esse pedaço aqui sobrando, eu achei que ficou ótimo eles terem colocado a pia aqui. Agora você vai ver comigo o segundo andar. O segundo andar tem um loft, uma sala de TV, 3 quartos e 2 banheiros. Vem cá comigo. Quando a corretora veio ver o imóvel, ela sabia que nós estávamos quase no fim, ela falou, posso ir olhar? Eu falei, pode. Primeira coisa que ela falou quando ela chegou aqui, ela falou assim, ai, que lindo que ficou, tem cara de casa. Tem mesmo, né? Tem mesmo. Tem cara de que vai viver gente aqui. Não tem cara de uma loja. Então aqui, nós não colocamos o sofá encostado no parapeito, porque ela tem um filho pequeno e é perigoso. Então nós colocamos mais para cá. Teve um dia que nós ficamos à noite aqui e nós sentamos aqui para assistir alguns vídeos. É uma delícia, é uma delícia. Então olha só, tem uma televisão 75 polegadas aqui.
é aberto para a entrada desse lado e do lado de cá é aberto para a sala de estar. É lindo mesmo aqui. Desse lado de cá nós temos um banheiro e o quarto, que vai ser o quarto de música, que vai ter uma bateria. E eu falei para ele que queria que eu decorasse. Eu falei, Alexandre, eu preciso saber as dimensões da bateria. Preciso que você me mande. Ah, a gente ainda não comprou. Eu falei, então não dá para fazer. Eu não sei onde vai ter que colocar a bateria, porque assim é um quarto bem pequenininho. Eu acho que só vai caber mesmo bateria e uma coisa para sentar e tocar. Mas eu falei para ele, depois que você comprar a bateria com os meninos tal que tiver instalada, eu dou umas ideias e você contrata um empreiteiro daqui e ele faz, tá bom? Vamos lá ver o quarto dos outros dois filhos. Este daqui é o quarto do filho mais velho. Já pensou você mudar para os Estados Unidos e já vir morar numa casa assim? Deve ser muito bom, não é? Então aqui vai ficar o filho mais velho, ele tem um banheiro compartilhado com o quarto do segundo filho. Ele pediu que fosse azul, meio escuro, nós achamos esse quadro aqui bonito. A mesa de estudo e a cômoda é um quarto pequeno. Nós tentamos colocar a cômoda em frente à cama, ficou muito apertado, daí nós colocamos aqui. Tem problema da cômoda ficar na frente da janela? Não tem problema. Veja, você coloca a cômoda aqui, você pode fechar a cortina na hora de dormir, abrir. Ela não precisa ficar encostada na parede, não tem problema nenhum, se o problema for espaço. Porque é um quarto pequeno que ela queria realmente que tivesse as mesas de estudo. E aqui nós entramos no banheiro. Esse quarto aqui tem uma pia só para ele, fecha a porta. Aí tem o banheiro aqui, com essa pia para usar a pessoa do outro quarto. Um detalhe que no Design Center nós escolhemos essas coisas juntos. Esse piso em hexágono preto, que eu achei que ficou lindo. E aqui nós temos o quarto do segundo filho. Eles são diferentes, esse aqui tem uma madeira um pouco mais avermelhada, também tem a mesa de estudo que eles pediram, e aqui é onde vai dormir o segundo filho, tem um closet ali, então 2 filhos vão dormir aqui, tem um quarto de bateria. Eu falei para ele, Alexandre, você sabia que o quarto de bateria é em cima do seu quarto? Ele falou, é? Eu falei, é. Os meninos não vão poder tocar bateria à noite, não vai te acordar, você não vai conseguir dormir com barulheira lá, pá, 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 pá. Você põe chave, você fala, só vai funcionar esse quarto da bateria de dia. Nós chegamos ao final desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Nós fizemos essa casa com muito amor e carinho. Deu trabalho, viagens, aeroporto, hotel, mala. Primeira vez que eu decoro uma casa num outro estado. Não sei se nós vamos fazer isso outras vezes. Já temos clientes daqui do Texas pedindo que nós decoremos as casas deles. Vamos pensar, tem que valer a pena para nós também financeiramente, porque o trabalho é intenso e nós temos também muito trabalho lá em Orlando. Agora,
você vai ficar com algumas imagens do making off, né, para você ver o que rola antes da casa ficar linda desse jeito, de eu ficar todo bem vestido, como é que a gente vai nas lojas, como nós compramos, como nós montamos, como fica a garagem. Fica aí com essas imagens.
Muito obrigado de ter assistido, espero que você tenha gostado. Nós nos vemos todas as quintas-feiras às 18 horas do Brasil e no domingo nós respondemos perguntas dos inscritos. Agora eu vou sair com a corretora e ela vai me mostrar 2 casas à venda aqui, que eu vou gravar com ela. Então, na quinta-feira da semana que vem, você vai ver uma casa de aproximadamente 600 e 700 mil aqui no Texas. E depois, na outra quinta-feira, você vai ver uma casa também aqui no norte do Texas, todas novas de construtora, tá certo? Eu vejo você no domingo, é um encontro marcado. Tchau, um grande abraço. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.